doutora Cláudia Regina Mendes Carvalho, ela que é coordenadora da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas, que foi criada recentemente aqui na UAB de Santos. Doutora, primeiramente, obrigada já pela participação no nosso programa e explica pra gente um pouco sobre o que é a prática da mediação. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. E, bom, a prática da mediação, ela é o assunto do momento no direito brasileiro, não é? Recentemente nós tivemos a edição do novo Código de Processo Civil e já no corpo dessa lei nós temos ali aproximadamente 28 artigos tratando da conciliação e da mediação como métodos autocompositivos de solução de conflitos. E mais recentemente, no dia 26 de junho, nós tivemos aí a sanção presidencial à Lei de Mediação, que havia sido votada no Congresso Nacional e foi aprovada sem qualquer veto. Então, a mediação, a conciliação, elas são métodos que estão assim na crista da onda do direito na atualidade. E como é que vai funcionar na prática esse método? Então, na verdade, a conciliação e a mediação, elas guardam alguma semelhança com práticas que o advogado já está acostumado a fazer no seu escritório, né? O advogado que tem o perfil de conciliador, normalmente ele busca essa conversa com as partes para que elas possam encontrarem uma maior satisfação aos seus interesses. Quais os requisitos para realizar a mediação? Então, o requisito fundamental e básico é a vontade das partes participarem, né? Isso tanto no Código atual de Processo Civil, quanto também no futuro Código, a partir do ano que vem. Então, a partir do momento em que as partes desejarem passar por esse procedimento, elas podem procurar o profissional diretamente ou através do ajuizamento de uma ação e já na petição inicial, o advogado deverá fazer constar o desejo da parte participar do procedimento. Inclusive, esse passa a ser um requisito fundamental da petição inicial. Dizer se a parte tem ou não o interesse de participar de qualquer um desses métodos de solução de conflitos. Então, basicamente, o que se necessita é o desejo das partes, a vontade delas se conciliarem ou mediarem. Quem que é o mediador judicial? Então, de acordo com a nova lei de mediação, o mediador judicial pode ser qualquer profissional que tenha uma formação em nível de graduação há pelo menos 2 anos, que seja capacitado por algum tribunal ou por alguma escola que tenha autorização para esse tipo de curso, né, de capacitação para conciliação e para mediação. E também deve estar cadastrado junto ao tribunal onde ele pretende atuar. Então, aqui no estado de São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Então, nós ainda estamos nesse momento de transição, em que as coisas estão ainda se organizando no sentido de estruturar o judiciário e mesmo a classe da advocacia para se trabalhar com a mediação judicial e também com a mediação extrajudicial. Do ponto de vista extrajudicial, o advogado ele também pode atuar como mediador privado. Então, além de atuar como mediador judicial, ele pode fazer isso no seu escritório de maneira privada. Ele deve oferecer esse serviço às partes, porque, na verdade, o que a gente percebe é que essas 2 leis que vieram nesse ano de 2015, em favor dos métodos alternativos de conciliação e de mediação, elas favorecem a posição do advogado enquanto gestor de conflitos. Então, quando a parte procura o advogado no seu escritório, ele tendo a capacitação e a qualificação para identificar os interesses e as reais necessidades da parte, de cada uma das partes, ele pode indicar qual dos métodos seria necessário ou que poderia alcançar o maior êxito para a satisfação dos envolvidos naquela questão. Doutora, qual que é a validade da mediação para o ordenamento jurídico? Então, Nathalie, na verdade, assim, hoje em dia ela já é reconhecida, ela já é validada para o ordenamento no jurídico, na medida em que as partes cheguem a um consenso, a um entendimento, elas resolvam deduzir isso num termo, num documento, em que elas assinam juntamente com seus advogados, no caso conciliador ou mediador, e isso vai para o reconhecimento, a aprovação, a validação judicial. A partir do momento em que o juiz
homologa esse termo, ele tem uma validade jurídica, ou seja, ele se torna um título executivo. A qualquer momento, se uma das partes deixar de cumprir o que ficou estabelecido nesse termo de acordo, a outra parte tem o recurso de recorrer diretamente ao judiciário pedindo a execução. E o que significa isso em termos leigos, né? Significa que você queima uma etapa muito importante, que é da fase do conhecimento no processo judicial, que normalmente é a fase que se estende por muito tempo. Então você elimina essa fase, então você acaba economizando tempo para que a parte possa efetivamente alcançar a satisfação dos seus direitos. Quais os cuidados, né, e adaptações necessárias para esse tipo de serviço? Bom, é fundamental que os profissionais interessados em atuarem na mediação, aí nós estamos falando diretamente para os advogados, que façam um curso de capacitação, de qualificação, para que eles possam conhecer as técnicas a serem aplicadas no procedimento da conciliação e da mediação. Também é importante eles se atualizarem em relação a novas práticas, que inclusive entra na pauta da nossa comissão, que é justamente sobre a advocacia colaborativa, a advocacia consensual, a advocacia integrativa. São novas formas de se enxergar o trabalho do advogado. Então ele pode e deve atuar como um assessor técnico jurídico, porém com uma outra postura. Há necessidade de se adaptar aos novos princípios e valores que são todos eles originados pela aplicação desses novos métodos. Então, o advogado que em juízo, no litígio, ele atua de maneira mais combativa, nos procedimentos conciliatórios, ele deve então adotar uma postura colaborativa. Então, ele não vai mais atuar contra o seu adversário naquele momento. Ele vai atuar junto com o colega para se chegar à solução dos conflitos em favor das partes. Vocês realizarão um evento, né, um ciclo de palestras. Fala um pouco a respeito como que vai ser isso. Então, nós iremos realizar como o primeiro evento da Comissão de Mediação e Práticas Colaborativas um ciclo de palestras que tem justamente o foco de trazer à discussão a mediação e a advocacia colaborativa e a questão da desjudicialização dos conflitos, não é? Então nós iremos fazer no dia 27 de julho, a partir das 18h30, uma palestra sobre a mediação na advocacia com o Dr. Cássio Filgueiras, um profissional que milita na área há 18 anos, formado no Canadá, na Argentina, uma pessoa de extrema sensibilidade, muito capaz, estará junto conosco. No dia 17 de agosto, a gente vai falar sobre advocacia colaborativa na mediação com a doutora Fernanda Levi, que também é profissional da área, super competente, uma advogada que já há alguns anos milita na área da advocacia colaborativa e também da mediação. E no dia 31 de agosto, a gente vai falar sobre a desjudicialização dos conflitos e pacificação social. E eu irei então falar nesse dia com os meus colegas a respeito desse embasamento ético e científico que são os estudos da paz. Eles é que, na verdade, fundamentam todas essas novas tecnologias, todas essas ferramentas de trabalho da advocacia e de outros setores da sociedade. Então, a gente espera colaborar e contribuir para que os colegas venham à OAB e tomem ciência dessa nova fase que o direito atravessa no país. Como eu disse antes, é inevitável, né? Independentemente da concordância ou não dos colegas, é fundamental que busquem a qualificação, que busquem o conhecimento, uma nova formação, que se atualizem, porque esta será a realidade. A partir de 2016 será inevitável. Então aproveita e faz o seu convite. Então eu convido a todos os colegas advogados que venham participar do ciclo de palestras aqui nos dias 27 de julho, 17 de agosto e 31 de agosto, serão sempre às segundas-feiras, a partir das 18h30. Serão muito bem-vindos e será nosso orgulho poder contar com a presença de vocês e poder colaborar nesse processo de formação e de informação de novos profissionais para atuarem nesta área da mediação e de práticas colaborativas. Doutora, obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora e nos vemos então nas novas palestras. Muito obrigada, Nathalie.